Você já parou para pensar no real significado do Dia de Finados? Essa data vai muito além de visitar túmulos e acender velas. Hoje, vamos explorar o lado mais profundo desse dia tão especial, cheio de significados espirituais, lembranças e, acima de tudo, a conexão com nossos entes queridos que partiram. Se você sente que essa é uma data de tristeza ou apenas de saudade, te convido a mergulhar comigo em uma nova perspectiva. Vamos refletir sobre como diferentes culturas encaram a morte e como essa experiência pode nos ajudar a entender o ciclo da vida de uma maneira muito mais transformadora. A origem do Dia de Finados. O Dia de Finados, ou Dia dos Mortos, é celebrado em várias culturas ao redor do mundo, mas suas raízes são profundamente conectadas a tradições ancestrais. Desde os tempos mais antigos, o ser humano busca compreender a morte e o que acontece após ela. Os celtas, por exemplo, tinham o Samhain, onde acreditavam que os espíritos dos mortos voltavam à terra. Já na tradição católica, Finados é uma data para lembrar com carinho daqueles que amamos e que já não estão fisicamente entre nós. Mas será que este dia é apenas sobre luto, ou será que há algo mais? Significado espiritual do Dia de Finados. O Dia de Finados é muito mais do que uma data religiosa ou cultural, é um momento profundamente espiritual, marcado por um convite à introspecção e à conexão com os aspectos mais profundos da vida e da morte. Reflexão sobre a transitoriedade da vida. Muitas religiões e filosofias espirituais nos lembram que a vida física é passageira, mas a alma é eterna. Esse dia nos confronta com a realidade da mortalidade, uma verdade inevitável que muitas vezes evitamos no cotidiano. A espiritualidade convida a aceitar que a morte não é o fim, mas sim uma transição para uma nova fase da existência. O Dia de Finados serve como um lembrete da necessidade de viver plenamente, com consciência de que cada momento é valioso, e que o legado que deixamos é o que realmente importa. A conexão entre os vivos e os mortos. Espiritualmente, acredita-se que o Dia de Finados é um momento em que o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos está mais fino, permitindo uma conexão mais forte entre os dois planos. Para muitas culturas e tradições espirituais, esse dia cria uma ponte para honrar aqueles que já partiram e reafirmar a crença de que a morte não rompe os laços espirituais. Os rituais realizados neste dia, como a visita aos cemitérios, a oferta de flores e velas, ou mesmo as preces, não são apenas formas de reverência aos mortos, mas também um modo de manter a memória e o espírito deles vivos em nossos corações e mentes. O processo de cura e luto. O Dia de Finados também oferece um momento de cura para aqueles que ainda estão em luto. Lembrar dos entes queridos, compartilhar histórias e participar de rituais comunitários pode ajudar a aliviar a dor da perda, transformando a tristeza em saudade e, eventualmente, em aceitação. Do ponto de vista espiritual, este é um tempo de reconciliação interna, permitindo que aqueles que ainda sofrem pela partida de seus amados encontrem paz ao entender que a morte é uma passagem, não um ponto final. Culturas ao redor do mundo acreditam que os mortos podem de alguma forma sentir o amor e as orações daqueles que ainda estão vivos. Assim, o ato de lembrar com carinho, de cuidar das memórias e de rezar por suas almas é uma maneira de continuar nutrindo o vínculo emocional e espiritual com os que já se foram. O ciclo de vida, morte e renascimento. Em muitas tradições espirituais, a morte é vista como parte de um ciclo natural: vida, morte e renascimento. Para os católicos, isso se reflete na crença da ressurreição e da vida eterna junto a Deus. Já no Espiritismo, existe a ideia de reencarnação,
onde a morte é apenas uma pausa antes de uma nova vida. Culturas indígenas e orientais, como o budismo e o hinduísmo, também veem a morte como uma transição, não como um fim definitivo. O Dia de Finados é uma oportunidade para meditarmos sobre esses ciclos e reconhecermos que a vida continua, seja de uma forma física ou espiritual. Essa perspectiva pode trazer consolo e entendimento, ajudando a suavizar o medo da morte ao compreendê-la como uma fase necessária para o desenvolvimento espiritual. A oportunidade de honrar o passado e acolher o futuro espiritualmente. O Dia de Finados é também uma forma de resgatar o passado, homenageando aqueles que contribuíram para a nossa história pessoal e coletiva. Mas não é apenas sobre olhar para trás, é sobre usar essa reflexão para moldar o futuro. A vida dos que partiram serve como um lembrete das lições que podemos aprender, das memórias que podemos carregar e das transformações que ainda podemos realizar em nossas próprias vidas. Esse dia de reflexão pode nos inspirar a viver de forma mais consciente e presente, buscando harmonia com o mundo ao nosso redor e com nossa jornada espiritual. Além de honrar nossos entes queridos, o Dia de Finados nos convida a uma reflexão sobre nossa própria vida. Qual o nosso legado? O que estamos deixando para trás? Pensar na morte muitas vezes nos leva a pensar na vida. Como estamos vivendo? Estamos nos guiando pelo que realmente importa? Finados não é só sobre quem já partiu, mas também sobre nós que continuamos aqui. É uma oportunidade para renascer, para transformar medos em sabedoria, para deixar ir o que nos limita e seguir em frente com mais clareza e propósito. O Dia de Finados, então, é muito mais do que um dia de luto. É um dia de lembranças, de conexão espiritual e de profunda reflexão sobre o ciclo da existência terrena. É um convite para refletirmos sobre nossas vidas, sobre a impermanência de tudo e sobre a importância de viver intensamente enquanto estamos aqui. Ao honrarmos aqueles que partiram, nos lembramos de viver com mais intenção, de deixar nossa marca no mundo e de valorizar cada momento. Afinal, assim como as estações, tudo passa, e a morte não é o fim, é apenas uma nova fase. Que possamos usar esse dia para lembrar, não apenas da perda, mas da importância de viver cada momento com presença e amor, sabendo que no final, o que permanece são as lembranças e o impacto que deixamos na vida dos outros. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com alguém que também precisa refletir sobre o Dia de Finados, e se inscreva no canal para mais conteúdos que nos convidam a pensar sobre a vida e a espiritualidade de uma forma mais profunda. Fiquem bem, se cuidem e nos vemos no próximo vídeo.